Continuando a explicação que a gente parou, né? Um minutinho só. Olha só, então eu estava explicando para vocês o seguinte, que a sociedade, ela era dividida assim, gente, não se esqueça. Ela era hierarquizada, por quê, professor? Porque tinha uma hierarquia, um comando. Ela não era igual. Tinha os que mandavam, os que obedeciam, e iam assim escalonar, certo? A parte administrativa, quem governava era o senhor feudal. O clero dava sustentação porque era parte da verdade espiritual, o clero. Toda vez que falar o clero, lembre, igreja católica, a igreja protestante não existia ainda. Aqui você tinha a parte que guerreava, que lutava, que comandava, que eram os nobres, que também administravam partes menores, a mando do senhor feudal. E você tinha os servos, coitados, que trabalhavam. Aí eu estava dizendo para vocês, com a diferença básica, então, dos servos para os escravos. Pare bem, ó. Os servos para os escravos. Estou passando aqui para vocês verem todos. Tudo bem. A diferença era que os servos, eles eram escravos, eles eram da terra. Eles pertenciam à terra e a terra tinha um dono. Então, eles trabalhavam, ganhavam uma parte do seu trabalho, uma pequena porcentagem da produção que eles tinham. Eles trabalhavam nas terras do senhor feudal ou de alguém que era mandado por ele. Tudo bem assim? Então, o servo, ele era da terra. É como se fosse um item da terra. Já o escravo não. O escravo não tinha nada para ganhar, a não ser a sua comida para se manter vivo. Claro que existiam algumas exceções, mas a base da escravidão que aconteceu na Grécia e em Roma, e foi a sustentação deles, a mão de obra deles, esquece isso não, viu gente? Hoje as pessoas trabalham por salário ou por dinheiro, mas isso é novo. Por 1000 anos a sociedade foi gerida assim. O capitalismo, que é esse modo de produção, modo de produzir que existe hoje, ele é relativamente novo comparado com a escravidão e comparado com a servidão que aconteceu aqui na Idade Média. Por 1000 anos a Europa vivia assim, certo? Então, bom, a sociedade ela era composta dessa forma. Nós estudaremos na aula que vem a influência que cada camada social dessa tinha na sociedade como um todo, certo? Na próxima aula. Ô gente, como é que pode o senhor feudal, um suzerano, mandar num território tão grande? Como é que ele conseguia administrar? E aí eles criaram uma relação de amizade que foi tirada, copiada das relações bárbaras. Eles trouxeram isso das relações germânicas, bárbaras, para esse período da história, que seria a relação de suzerano e vassalo, ou a vassalagem. Repare bem, o que era a vassalagem? O suzerano, ele tinha uma terra. O suzerano, ele era dono de uma imensidão. Ele poderia, de alguma forma, passar o domínio, não a propriedade. Ele dava a posse para alguém de sua confiança que administraria em seu nome e no nome do suzerano. Esse cara que era vassalo, obedecia a um líder, a um chefe, a um suzerano, ele podia também dividir esse pedaço de terra que ele ganhou. Estou falando de uma fazenda não, viu gente? Estou falando de uma terra muito grande. Uma Maceió da vida, é assim. Ele poderia dividir com uma pessoa que ele confiava, que era da confiança dele, que era submisso a ele, que era leal a ele. Ele seria então o suzerano de um novo vassalo. Repare bem, ele teria um suzerano, que era o dono da terra, e ele seria o suzerano de outra pessoa. Essa outra pessoa também teria outro suzerano, e assim outro vassalo, e assim ia, um mandando no outro, um mandando no outro, um mandando no outro. Só para vocês terem uma ideia, esse poder é tão grande que se eu casasse naquela época e eu fosse um servo, e eu trabalhasse nas terras de algum desses administradores,
em determinados locais até a primeira noite de núpcias do casado não seria minha, mas do dono da terra. Isso é um absurdo, mas isso aconteceu, isso foi assim, para você ver. E assim, ó, algo legal, algo na lei, certo? Daí que tá, porque a lei tem que mudar. A lei muda porque a sociedade muda. Se a sociedade mudar e a lei continuar antiga, como é que nós vamos fazer para acreditar nas leis, sendo que elas não interpretam o mundo que a gente vive? Por isso que a lei tem que mudar. À medida que a sociedade evolui, a lei tem que mudar também para corrigir os erros, né, os supostos erros que essa sociedade vem a cometer. Gente, visto isso, na aula de hoje, só para a gente fechar, nós vamos continuar estudando, olhe bem, nós vamos continuar estudando durante o ano letivo, boa parte do ano letivo, sobre esse assunto, Idade Média, feudalismo. Hoje eu expliquei esses pontos iniciais. Nas próximas aulas nós vamos ver outros pontos, incluindo a questão de guerras, pandemias, que teve talvez a maior pandemia que o mundo já viu, assim, registrado. Nós vamos estudar isso e muitos outros assuntos, dentro de história e dentro desse assunto, Idade Média, que vai do século V até o século XV. 1000 anos, a Europa e boa parte do mundo viveu viveu assim de uma forma totalmente diferente que nós vivemos hoje, mas que nós guardamos ainda resquícios daquele mundo vivido por esses homens e essas mulheres, tá bom? Gente, um abração, desculpe qualquer coisa, o esforço é uma coisa que deve ser valorizada, espero que vocês valorizem o meu esforço, porque eu valorizo demais o esforço de vocês, sei que não é fácil. Parem a aula, voltem, adiantem, enfim, façam o que vocês acharem melhor. O conhecimento ele deve ser buscado de várias formas, tá certo? Não existe receita. Muito obrigado, nos veremos na próxima aula. Valeu, galera!